Para a Mãe de Deus, Maria me cativou, nossa padroeira, fez mais forte a minha a fé, ressurreição, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. para Nossa Senhora, força, povo de Deus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. após termos falado sobre esse primeiro conjunto de referências sobre a ressurreição de Jesus, sob a forma ou na forma de profissões de fé, cuja mais importante, ou que melhor explicita esse conjunto, essa essência daquilo que um cristão deve aceitar por verdade, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eu vos transmito aquilo que eu mesmo recebi, que Jesus morreu segundo as Escrituras, foi depositado no sepulcro, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, apareceu primeiro a servas, depois aos apóstolos, depois a mais 500 irmãos, depois a mim como um aborto. A gente podia citar aqui outras passagens nas quais poderíamos observar esse modelo de confissão na ressurreição de Jesus, mas ficamos só com aquilo que talvez seja o principal, o mais emblemático, e passemos agora ao segundo grupo, que é o que nos transmite uma narração, ou seja, conta como foi o encontro com Jesus ressuscitado. E aqui a gente já tem um problema aparente, que é o seguinte: os evangelhos não estão de acordo. Onde é que Jesus apareceu ressuscitado? Pela primeira vez? Na Galileia ou em Jerusalém? Depende de quem você está lendo. Aparentemente, se você ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, Jesus se manifestou só na Galileia. No Evangelho de São Lucas, Jesus se manifestou só em Jerusalém. E no Evangelho de São João, tanto no lugar quanto no outro. Como é que é isso? Por que não se tem um acordo, uma harmonia? Isso foi um problema desde o início, que os primeiros cristãos, quando já os textos dos evangelhos começaram a passar de uma comunidade a outra, e começaram a ler aqueles textos, porque no início, evidentemente, não tinham textos escritos. O primeiro escrito do Novo Testamento não é um evangelho. O escrito mais antigo do Novo Testamento é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Em
Inclusive, a própria primeira carta aos Coríntios, que a gente fez referência agora, é mais antiga do que os 4 evangelhos. O evangelho mais antigo, segundo os especialistas, provavelmente, na forma como a gente tem hoje, é o evangelho de São Marcos, que foi escrito após o ano 64, provavelmente, ou seja, após a morte de São Pedro, em Roma, martirizado durante a perseguição do imperador Nero. Logo depois também o próprio São Paulo, no mesmo período, também foi martirizado. São Pedro crucificado de cabeça para baixo no Vaticano, por isso que o Vaticano passou a ser, a sede, um pouco da igreja, porque São Pedro morreu ali, foi crucificado de cabeça para baixo, depois foi enterrado ali ao lado, que tinha uma necrópole, ou seja, um cemitério pagão romano, e exatamente em cima da tumba de São Pedro foi erguida a atual basílica, que nós vemos aí em tantas imagens. Quem já teve a graça, a alegria de visitar, bem sabe aquela beleza. E São Paulo depois teve a sua cabeça cortada e depois foi enterrado em outro lugar, onde hoje tem a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Enfim, o fato é que os evangelhos foram escritos muito depois. E por quê? Porque no início, o que contava era o testemunho oral de voz daqueles que tinham testemunhado tudo. Não, eu não vou escrever, não vou dizer uma coisa para ele, vai falar com quem viu, vai falar com quem experimentou tudo aquilo. Isso é interessante. Ou seja, que os primeiros escritos do Novo Testamento, do que a gente hoje chama de Novo Testamento, não tenham sido os evangelhos, porque se fosse tudo uma história criada para convencer as pessoas, você ia começar com o quê? Com a vida de Jesus. Mas não, o que começa são as cartas. Se a gente pega as cartas de São Paulo, são cartas que não podem estar respondendo a problemas das comunidades. Tem um problema lá nos Tessalonicenses, em Tessalônica, na Grécia, que eles estavam achando que Jesus ia voltar logo depois, quer dizer, já estava iminente a volta de Jesus, aquilo que a gente viu na segunda carta de Pedro, quando o mundo ia acabar, ia ter um novo céu e nova terra, eles estavam que ia ser amanhã. Aí tinha alguns lá que nem estavam mais trabalhando, que falavam, não vou mais trabalhar, Jesus vai voltar, mas que eu vou trabalhar? Aí São Paulo é muito prático, fala, então é o seguinte, quem não trabalha também não coma, vamos deixar de vagabundagem, literalmente ele diz isso, a expressão que ele usa é, tem muita gente muito ocupada em não fazer nada, então as cartas que depois vão unir essas confissões de fé, essas verdades que são aquilo que vão justificar o comportamento cristão, mas são respostas a problemas nas diversas comunidades. Mas os evangelhos só vêm depois. Por quê? Porque quem estava nessa comunidade podia falar direto com o apóstolo, podia falar direto com algum daqueles 500 irmãos que foram depois também por aí pregar o evangelho. A gente não conhece a vida da maioria deles, mas que eram testemunhas oculares. Depois, é óbvio, quando começaram a morrer, já não tinham essas testemunhas oculares, falaram, bom, a gente precisa ter alguma coisa escrita. Aí as pessoas começaram, aquelas comunidades, a se reunir, falar, você lembra o que ele falou e tal, e não sei o que, e começaram a escrever, cada um se lembrando um pouco da pregação do apóstolo. Então é mais do que natural, se vocês pegam aqui, hoje eu estou dando a gente está aqui tendo essa partilha, se depois pegam 4 de vocês e falam, o que o padre Bruno falou? Vão ter 4 coisas completamente diferentes. O padre Bruno falou isso. O outro vai falar, não, mas ele falou isso. Não, vão ser 4 narrativas diversas daquela mesma experiência. Isso é muito humano. Cada um de nós experimenta de uma forma aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente experimenta. E os evangelhos, no fundo, correspondem a isso. Então, que eles não estejam de acordo exatamente na forma como tudo aconteceu, em vez de ser, na minha opinião, um elemento contrário à veracidade, é mais bem um elemento que garante a veracidade. Porque, repito, se você fosse criar uma religião, e você vai ter os textos que vão ser os textos
fundamentais da religião, você vai fazer tudo para que se encaixe. Você não vai deixar espaço, como eu falei em relação a Jesus crucificado. Você vai tirar todas essas coisas que vão causar dificuldade. A própria ressurreição como tal. Os judeus acreditavam já que haveria ressurreição final. Mas os pagãos não queriam saber. Anunciar a ressurreição para eles era contraproducente. Era você se dar mal. Basta a gente pegar o exemplo de São Paulo, em Atenas, capital do pensamento grego, quando ele vai, faz aquele discurso maravilhoso, tal, porque atenienses, vejo que sois homens religiosos, porque ao caminhar-me na vossa cidade vi altares dedicados a vários deuses, inclusive a um Deus desconhecido, pois a este Deus eu venho vos anunciar e não sei o quê. Aí ele fala que esse Deus enviou Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Aí quando ouviram ressuscitar, valeu, muito obrigado, mas não quero mais saber do que você está falando. Por quê? Porque na mentalidade grega, na maioria dos pagãos, a carne, o corpo, era algo ruim. Muitos deles acreditavam, inclusive, que era uma criação de um Deus mau. Então a gente pega, por exemplo, a filosofia grega, alguns dos pensadores tinham uma visão muito negativa da matéria, Platão em concreto. Então falar de ressurreição, ou seja, que essa carne, que essa matéria vai voltar a existir e por toda a eternidade, meu Deus, isso é uma maldição, naquela ideia deles. Porque o que vale é o espírito, o que vale é a alma, que é puro. O corpo é sempre marcado pelo pecado. E eles não escondem. Mesmo que aquilo fosse causar diferença. Se eu fosse fazer uma religião para ganhar fiel, eu ia fazer uma religião que agrada a todo mundo. Que nem alguns aí que falam só de Jesus, aceita Jesus, a tua vida vai ser maravilhosa. Não é isso que a Bíblia anuncia. Enfim, aqui sim, já estou falando mal demais dos outros. Mas, voltando às narrativas que têm esses elementos de discordância, tem outro elemento muito interessante também. Quando a gente pega aquele primeiro conjunto que eu fiz referência na partilha anterior sobre as confissões de fé, quando eles falam de testemunhas, ou seja, aqueles que testemunharam, são sempre homens. Podem pegar. Não falo nunca de uma mulher. Nunca. Por quê? Porque na mentalidade judaica, claro, a gente tem que aqui fazer um parênteses, não, aqui não se trata de justificar, mas a mulher não era digna de ser crida, ou seja, não era uma pessoa que deveria ser levada em conta ao dar testemunho. Ou seja, no tribunal as mulheres não podiam dar testemunho, não eram aceitas. Logo, a confissão de fé, se eles queriam ter algum tipo de relevância ao confessar, fazer essas fórmulas sintéticas daquilo que é essência, se eles colocassem ali o nome de uma mulher, naquele momento ia ser uma garantia de fracasso. Porém, quando se fala já não das confissões de fé, mas da narração das histórias, do testemunho direto de quem vivenciou, quem são as primeiras testemunhas? As mulheres. Quando você fala do fenômeno histórico, ou seja, aquilo que aconteceu, primeiro são as mulheres, não são os homens. Jesus, antes de aparecer a Pedro, apareceu a Maria Madalena. Aqui tem várias interpretações maldosas, mas não vamos entrar no caso. É que dizem que foi primeiro para a mulher porque espalhava mais rápido, mas isso aí é maldade. Mas enfim, brincadeiras à parte, o fato é que não tem medo de falar, porque justamente a preocupação aqui não é tanto fazer uma fórmula sintética daquilo que é o essencial para que se acredite, mas de realmente dar conta daquilo que aconteceu. Num caso, eu estou transmitindo para você, o que é essencial acreditar para ser cristão? Nisso. Então eu faço ali. O outro é falar o que aconteceu e sendo, na medida do possível, o mais fiel ao que aquelas pessoas realmente contavam. E daí que não se tem medo de falar que foram para mulheres, porque foram para mulheres. E que também não nos esqueçamos que foram as que se mantiveram fiéis
E essa é a razão pela qual nosso Senhor apareceu primeiro a elas. E quando todos os apóstolos covardemente fugiram decepcionados, é o instinto da mulher, que é o próprio da mãe, que fica do lado do filho até o último instante, que fica do lado daquele a quem ela realmente se devota. É a fidelidade das mulheres. São muito mais fiéis do que os homens, isso é um fato incontestável. Dito isso, quais são as características? Isso a gente pode pegar, são várias narrações, tem Maria Madalena, as outras mulheres, depois aos discípulos de Emaús, depois tem as manifestações, né, que Jesus faz aos apóstolos, tem aquela que está sem Tomé, depois tem Tomé que diz que não acredita se não colocar os dedos, aí Jesus aparece e fala, coloca aqui o dedo na minha chaga, porque, enfim, para dizer que ressuscitou de verdade, que era ele mesmo. Se a gente pudesse pegar todas essas narrativas, né, todas essas histórias, quais são os elementos, né, que a gente pode encontrar? Em primeiro lugar, né, o fato que Jesus se manifesta em situações ordinárias, ou seja, comuns. Os discípulos de Emaús estavam caminhando, Jesus se apresenta como um viajante, alguém que está também fazendo uma viagem. Os apóstolos estavam pescando, uma pesca infrutífera, infecunda. Jesus se apresenta, fala, joga ali a rede do outro lado. As mulheres estão indo, né, rezar piedosamente, sempre na fidelidade, né, diante da tumba do Senhor, depois de terem guardado o repouso sabático, ou seja, no sábado elas não podiam ir estar com Jesus, por isso que esperaram um dia inteiro, porque a lei proibia e elas eram fiéis à lei, e logo que puderam, a primeira coisa, quando o sol estava já saindo, foram lá, foi a primeira oportunidade, foram rezar, como tantas mulheres fiéis vão rezar nas tumbas dos seus amados, mães nas tumbas dos filhos. Situações ordinárias, quando os apóstolos estavam reunidos, até com medo, né, fugindo, Jesus se apresenta. Situações normais, na normalidade, isso é importante. São manifestações de Jesus, fala, olha, parece que, né, às vezes tem alguns videntes, né, que anunciam, olha, naquela situação e tal. Não, uma normalidade, sem aviso prévio, sem, né, uma publicidade, no dia a dia, manifestações corriqueiras, ou seja, na vida normal. Depois, que Jesus mostra de forma clara a sua corporeidade. Cena famosa de mandar Tomé tocar nas suas chagas, mas também o fato de que ele comia. Na pesca milagrosa, ele pergunta, rapaz, vocês não têm um pouco de peixe aí? E outro elemento característico, e que também é algo que talvez nos deixe um pouco perplexos, já fizemos referência antes, é o fato de que não reconheciam no primeiro momento Jesus. Isso é uma característica de praticamente todas as aparições, sobretudo na primeira vez que ele se manifestava, não sabiam quem ele era. Maria Madalena o confunde pelo jardineiro que talvez tivesse roubado o corpo que já não estava mais ali. Os apóstolos ouviam, não sabiam quem era. Por exemplo, na pesca milagrosa, no capítulo 21 do Evangelho de São João, quando estava no mar de Tiberíades, na Galileia. Então lá, né, vem aquele sujeito que fala, ó, joga ali a rede, mas não sabiam quem era. Depois do milagre é quando João diz, é o Senhor. Só no segundo momento, no primeiro momento não sabia, parecia um sujeito qualquer. Interessante isso, né? Essa questão de que não fosse imediatamente reconhecível. Isso já é um sinal de que era o mesmo Jesus, mas não na mesma situação de antes. Lembra que nós falamos anteriormente sobre o sentido da ressurreição, que não era um simplesmente voltar à vida anterior, não era um simplesmente estar reanimado, ou seja, que a alma voltou ao corpo, mas era o mesmo Jesus de sempre. Não, o Jesus ressuscitado era algo diferente. E por outro lado, é interessante que esse aspecto
de se apresentar a alguém que você no início não sabe quem é, mas que depois se manifesta como sendo ou o próprio Deus, ou alguém enviado por Deus, é muito comum no Antigo Testamento. Por exemplo, a famosa cena do livro do Gênesis, quando Abraão é visitado pelos 3 anjos. No início ele não reconhece que são 3 anjos. Ele os acolhe, né, como era próprio, né, da educação e da tradição, da hospitalidade oriental, acolhe aqueles homens, e só depois que vai reconhecer. Também no livro dos Juízes, Gedeão é a mesma coisa. Quando se apresenta o anjo do Senhor, não reconhece. Depois, aí ele se prostra e fala: meu Deus, eu vi o Senhor e não morri. Fica até espantado. E aqui também um elemento importante, porque essas manifestações são manifestações do próprio Deus, mas que se manifesta não na sua glória, porque se ele se manifestasse na sua glória, de fato, como nós somos agora, com os nossos olhos de carne, se Deus se manifestasse em toda a sua glória, ia cair todo mundo morto aqui, porque ia ser um brilho tal que a nossa natureza não ia aguentar. Então Deus se manifesta como que escondido, e aqui Jesus faz a mesma coisa. Então a gente vê que no fundo, o fato de que não tivessem reconhecido, ou seja, que ele estivesse como que, entre aspas, como que escondido na sua glória de ressuscitado, não é algo tão absurdo dentro da lógica bíblica, porque no Antigo Testamento, Deus fazia isso todas as vezes que se manifestava. Porém, também fica claro que não se tratava de um fantasma. Como a gente falou, né, que Jesus manda tocar, mas o próprio texto fala, a gente pega, por exemplo, Lucas 24, uma manifestação de Jesus em Jerusalém. Lucas 24, 36, 46. Ainda estavam falando, a aparição de Jesus aos 11, ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo. Atenção, inclusive o texto bíblico não tem medo de falar o que eles experimentaram no primeiro momento. Eles ficaram assustados, cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Não sou um fantasma. Eles pensavam, que é natural, né? Talvez tenham pensado que aconteceu a mesma coisa quando no livro de Samuel fala que Saul foi consultar a necromante para poder invocar o espírito de Samuel, que é a razão pela qual depois Deus, né, retira a sua unção dele, porque isso era um pecado, os mortos deviam ficar mortos, né, na região deles, né, e não serem invocados. De repente é uma manifestação como Samuel tinha se manifestado para Saul, de repente aqui não, Jesus fala: não sou morto não, sou fantasma não, toca aqui, ó, tem um osso, chega a esse detalhe. De fato, essa nova realidade, né, é algo assim extraordinário. Talvez tenha um resumo um pouco dessas manifestações de Jesus, dessas narrativas, que está nos Atos dos Apóstolos, logo no início, no capítulo 1. Depois de sua paixão, versículo 3, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Depois de sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, aos apóstolos, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes uma ordem: não os afasteis de Jerusalém, esperai a realização da promessa do Pai, e anunciar a vinda do Espírito Santo. A gente vê aqui como essas aparições que se deram ao longo de 40 dias, a gente já viu para mais de 500 irmãos, inclusive, até a ascensão de Jesus aos céus, nos falam de 3 elementos característicos,
que Jesus, em primeiro lugar, se apresenta, ele já falou isso, nas situações normais, ou seja, nós estávamos esperando, né? Vamos evocar aqui, por exemplo, as pessoas, a gente faz isso em oração, vamos invocar Jesus para que se manifeste. Não foi nada disso, não estava em oração esperando que Jesus se manifeste, ele se apresenta. Essa é a primeira característica. Segundo, ele fala. Pode não parecer, porque às vezes você pode ver um sujeito, mas não fala. Eu tive uma visão, mas o que ele falou? Não falou nada. Não, ele falava, normal, conversava. E terceiro, que é talvez aquela que é importante para falar dessa corporeidade, que comia com eles. A palavra grega que que os Atos dos Apóstolos usa para falar que ele tinha refeição com eles, é uma palavra que significa literalmente comer o sal com os outros. É uma expressão bastante curiosa, por isso que na tradução a gente coloca que tinha refeição com eles, porque para nós pode parecer um pouco absurdo. Mas esse comer o sal tinha um sentido na antiguidade muito interessante, que era não simplesmente fazer referência a uma refeição normal, mas uma refeição que tinha um significado mais profundo, representado pelo sal. Por que o sal? Qual é a característica do sal? Dá sabor e outra, conservar da corrupção. Você não tinha geladeira, né? Então, para que os alimentos não se estragassem, se salgavam. Até hoje, você tem na Europa, por exemplo, que vai na Itália, na Espanha, tem os presuntos, né, que são aqueles presuntos crus, que são deliciosos, nada mais são salgados, colocam o sal em cima, que chupam toda a água, né, e conserva aquilo por muito tempo. O partilhar o sal, além de fazer referência dessa comida, também tem um efeito simbólico, que era uma comida, era algo que tinha um significado para além da corrupção, não era uma comida qualquer, era uma comida, e aqui tem já um significado também eucarístico, ou seja, que faz referência ao que nós celebramos na missa, que é um alimento que nos permite encontrar com ele, mas que ao mesmo tempo dura para a vida eterna, um alimento qualquer que se corrompe. Bom, dito isso, para que a gente também não se estenda, depois possa ter o espaço para as perguntas, vamos chegar agora à conclusão, né? Começar já. Quais são os elementos então para sintetizar o que a gente falou até agora sobre a historicidade? Aquela pergunta: é plausível afirmar que um sujeito que viveu há 2000 anos, morreu e ressuscitou e começou a existir de uma forma nova? A primeira coisa é o seguinte, que a gente pode deduzir daquilo que a gente viu nos textos, desse testemunho dos que disseram que experimentaram, que viram, que vivenciaram essa realidade. Em primeiro lugar, que Jesus se manifestou para eles, como já falamos várias vezes, mas repetimos para ficar claro, de uma forma nova. Já não era aquela vida, chamemos de biológica, como nós todos aqui temos, uma nova realidade. Falando em termos filosóficos, ali tinha um salto ontológico, ou seja, uma nova categoria no ser, na existência, já não marcado pela corrupção, já não marcado pela morte. Esse é o primeiro elemento, né, que a gente conclui de tudo isso. Depois, que não é um fantasma, está claro, né? Esses dois limites não tem dúvida. Agora, um terceiro elemento, que eu só acenei brevemente antes, mas não me aprofundei, que agora sim vou entrar mais profundamente para concluir, para que possamos afirmar sobre por que é razoável aceitar o testemunho daqueles que experimentaram a realidade que Jesus morreu e ressuscitou, é o fato de que não se trata, os textos bíblicos são muito claros em relação a isso, de uma experiência mística. O que é uma experiência mística? Alguém que tem uma visão. A Bíblia conhece experiências místicas.
A Bíblia tem vários exemplos de visões que são chamadas como tais. São José teve uma visão, um sonho. Mas não vamos falar de São José. Vamos falar de alguém que é uma testemunha e que nos fala da ressurreição de Jesus, que é o próprio São Paulo. São Paulo teve uma visão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que ele diz. Segunda Coríntios 12, versículos 1 a 4. No entanto, passarei a falar de visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, falando dele mesmo, conheço um homem, Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se com o corpo ou sem o corpo, eu não sei. Deus sabe. Sei que este homem, se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem é capaz de falar. Quanto a esse homem me gloriarei, mas quanto a mim mesmo não me gloriarei. Enfim, ele vai aqui, está fazendo uma defesa. Ele fala de uma visão, foi arrebatado. Ele nem sabe dizer como é que foi aquilo. Foi levado ao céu, ouviu palavras inefáveis, mas ele deixa claro que aquilo foi uma experiência que só ele teve. Quando São Paulo fala da ressurreição, quando a gente lê nos Atos dos Apóstolos os 3 relatos da conversão de São Paulo, ali não se fala de uma manifestação mística, se fala de algo que aconteceu, algo que foi experimentado. E aqui está o elemento fundamental para que nós possamos, no exercício da nossa fé, ter a convicção de que não é um absurdo. Claro, a fé sempre permanece fé. Nunca vai haver uma prova científica da ressurreição de Jesus. E no final vai ser a última palavra que eu vou aqui compartilhar com vocês, que eu vou tentar fazer uma reflexão por que Deus sempre se mantém um pouco escondido. Mas afirmar que eu aceito que aqueles que viram Jesus realmente viram não é absurdo. Por quê? Porque eles estavam absolutamente convictos daquilo que experimentavam. Aqui a gente tem um limite, que é o seguinte: ou os apóstolos inventaram tudo, eram mentirosos, convictos, ou realmente aquilo aconteceu. Mais ainda, tão convictos estavam, isso não é desprezível o que eu vou dizer agora, que a vida deles já não importava mais. Que estavam dispostos, eles que antes eram covardes, eles que antes fugiam com medo de morrer por aquilo que tinham experimentado, pela verdade daquilo que eles tinham visto com seus olhos. Isso é algo sério, porque o martírio cristão, ao contrário do que hoje se chama de mártir, que é o sujeito que morre por uma ideologia, mas com agressividade, com violência, para impor ao outro a minha verdade, inclusive porque eu considero ele infiel, que ele morra também, é o que a gente vê nos extremismos fundamentalistas. O martírio cristão não tem nada disso. É o martírio da mansidão. É o martírio do homem que está tão convicto daquilo que experimentou. São Paulo vai dizer, em palavras duras, que considera tudo lixo em comparação à sua união com Jesus. A força daquela experiência, da verdade do que eles experimentaram e que nos transmitem. Por que, então, e aí fica a pergunta fundamental, que essa verdade que eles experimentaram, que nos transmitem, por que só para alguns? Por que Jesus não se manifestou a mais pessoas ainda? Tudo bem, 500 irmãos, mas por que não a toda Jerusalém? Por que não se manifestou em Roma diretamente a César? Imagina, não seria muito mais eficaz chegar para o imperador: olha, eu sou o Senhor, ressuscitei,
você agora se ajoelhe diante de mim, você que se considera um Deus, ajoelhe-se diante de mim, me adore e transforme o seu império num instrumento para transmitir a minha verdade. Não seria mais fácil se ele tivesse feito isso? Por que que ele sempre, Deus, escolhe só alguns? Somos sempre um pequeno fermento. Por que que o mundo inteiro não tem fé? Tem muito mais gente que não acredita do que gente que acredita. Mesmo na igreja católica, são muitos mais os que não frequentam, que não praticam, do que aqueles que praticam. Por que Deus escolhe esse caminho? É a lógica da verdade de Deus. E, na minha opinião, esse é o argumento mais forte para justificar a verdade da nossa fé. Deus não quer impor a verdade, mas Deus quer que a verdade se imponha por si mesma. Se ele tivesse se manifestado potente, em toda a sua glória, como por exemplo na transfiguração, lembremos da transfiguração, quando ele se manifesta a Pedro, João e Tiago, com as vestes tão esplendentes que Pedro nem sabia o que estava acontecendo. Se ele tivesse se manifestado assim o mundo inteiro, quem é que não ia aceitá-lo? Mas ia ser uma aceitação livre? Ia ser uma aceitação por amor? Nós temos a tendência de seguir o poder, de seguir aquilo que se apresenta como mais forte, não porque seja verdadeiro. Atenção, aqui está a ideia fundamental, não porque aquilo é verdade, mas porque é forte. Pensemos no nazismo. A maioria dos alemães aceitaram o nazismo. Depois se deram conta que tinham sido enganados. E muitos se arrependeram. E até hoje a Alemanha, por assim dizer, faz penitência e se envergonha daquilo que ocorreu. Mas naquele momento todos aceitaram. Hitler era uma figura que ninguém questionava, por mais loucuras que pudesse estar fazendo. Por quê? Porque não importava a verdade do que ele estava falando, mas a força e o poder com que ele apresentava as suas ideias. Deus é o contrário. Deus não quer impor as ideias pela força. Deus não quer que nos deixemos enganar pelas aparências do poder, porque nos deixamos, enganar muito facilmente, mas quer que a verdade humilde, pequena, o grão de mostarda, vá crescendo pouco a pouco, mas com convicção, com raízes profundas, porque quando sim, eu assumo essa verdade, quando eu percebo o valor dessa verdade, nem mesmo o mais potente dos mundos pode me arrancar. Como os mártires, não somente aqueles que viram Jesus, mas que até hoje, os verdadeiros mártires do cristianismo, ainda morrem por amor. Por isso, para uma verdade escondida, mas que é muito mais forte do que o poder do prepotente que diz: você tem que me obedecer, senão eu te mato. Me mate, porque tem uma realidade superior à minha própria vida. Essa é a verdade do cristianismo. Esse é o elemento mais forte. E, no fundo, conectando aquilo que a gente está se apresentando, é o mistério do Natal. Tinha esse Deus que se faz pequenininho, esse Deus que se esconde, esse Deus que nasce pobre, escondido no vilarejo de uma menininha que, aos olhos do mundo, não tinha nenhuma significância. Quem era Maria? Uma jovenzinha de 13, 14 anos, de um vilarejo, como fossem as nossas comunidades, hoje as favelas. Imagina, uma menina de uma favela, sem importância nenhuma, piedosa, boazinha, mas quem a gente escuta normalmente? Os famosos, as estrelas, os potentes, não os escondidos. Deus age diferente, e aí está a verdade, porque é a força da verdade, não a verdade da força. Aqui está, talvez, o mais importante sobre a ressurreição de Jesus. Não sei, acho que já basta, né? Já falei demais. E espero que
tudo isso que nós hoje pudemos aqui compartilhar. Certamente você podia dizer muito mais coisas, tem muito mais a ser dito sobre esse tema, mas assim como uma introdução, como um início, espero que tenha ficado claro. Agradeço vocês pela paciência, né, pela disponibilidade, e me coloco agora, né, à disposição para responder. Não sei se vou conseguir, né? Eu garanto para vocês o seguinte: o que eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, não vou inventar. Isso eu prometo, né? Vou tentar responder. O que eu não sei, eu vou falar. Tem que estudar mais e depois a gente tenta responder. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Muito bom. Muito bem. Nós vamos agora passar a algumas questões que estão nos chegando aqui, para o Padre Bruno colocar para nós. Eu vou fazer da seguinte maneira: nós vamos ter aqui 20 minutinhos só, então eu vou fazer de 3 em 3 perguntas, tentando aqui selecioná-las, e o Padre Bruno então vai respondendo de forma objetiva, tentar responder como diz ele, né? Mas é muito capaz, com certeza vai responder aos questionamentos de vocês. Vamos começar pelas 3 primeiras. Ouve-se algumas pessoas dizendo que não está na Bíblia a mudança do dia do Senhor para o domingo, que isso foi decisão unilateral dos apóstolos e foi uma atitude discriminatória. Como podemos afirmar o dia do Senhor, domingo, após a ressurreição inubitavelmente? Essa é a primeira pergunta, sobre o domingo. Bem, a segunda como você falou aí de Paulo, que foi arrebatado, né, num terceiro céu. O que a Igreja Católica afirma sobre o termo arrebatamento, em o sentido de arrebatamento? Terceiro, sendo bons, iremos para junto de Deus. Neste contexto, o que significa a ressurreição no fim dos tempos? O que acontecerá com aqueles que já estão diante de Deus sobre o juízo final, né? Então vamos lá. Primeiro sobre o domingo. Eu acho que, não sei, podia ter ficado mais ou menos já indicado que de fato foi uma decisão dos apóstolos, mas uma decisão que se impôs, por assim dizer, sobre eles. Não foi algo arbitrário. Olha, não, agora a gente vai começar um novo grupo, a gente vai se separar dos judeus, então vamos inventar um novo dia para a gente celebrar a nossa fé, porque a gente tem que se separar, tem que se distinguir deles. Então, vamos celebrar o domingo por a gente não ter mais que ficar no sábado. Não foi isso. Como eu disse, os apóstolos eram homens piedosos. A gente pega nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, a primeira cura que os apóstolos fazem, que é no templo de Jerusalém, que eles estão indo lá rezar. Pedro, Tiago e João, que tem aquele paralítico que está ali pedindo esmolas, que Pedro fala: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Aquele homem levanta e começa a saltar, de alegria, e pregar o que tinha acontecido com ele. A razão pela qual houve a passagem, e repito, em contra do que estava escrito na lei de Deus, nos 10 mandamentos que foram entregues, segundo a tradição dos hebreus, a Moisés, que falava de guardar o sábado. Ou seja, tinha que ser uma razão muito forte para que aqueles homens piedosos fizessem essa mudança radical desde o início. Isso foi a convicção de que uma nova realidade, uma nova criação tinha se iniciado com a ressurreição de Jesus. Depois, sobretudo, com a vida do Espírito Santo, que eles compreenderam tudo sob uma nova ótica. Sobretudo, eles começaram a ver que, ao partir o pão, como Jesus o fizera na noite antes de ser entregue, antecipando
a sua paixão, morte, mas também ressurreição na Eucaristia, ao celebrar a Eucaristia, aquela nova criação, aquela presença do Senhor ressuscitado, como que começava já a renovar o mundo. Aquilo que São Pedro falou, que os novos céus e nova terra, a cada vez que se partia o pão, a cada vez que se celebrava a missa, estava já se realizando o mistério pascal, como Dom Marconi fala tantas vezes, que Dom Aparecido falou na homilia. Então foi a imposição do fato incontestável que Jesus tinha ressuscitado naquele dia, e portanto uma nova realidade. O de antes, o que havia antes, por isso que a gente chama de Antigo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança. Nova Aliança que já não é mais marcada por tábuas de pedra, como foi a aliança de Moisés, mas a aliança marcada pelo sangue do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia no domingo. Essa é a razão. Depois, sobre a questão de arrebatamento. Aqui a gente vai entrar no âmbito que é sempre dos termos que são equívocos, ou seja, uma mesma palavra que pode se referir a várias realidades. Daí que talvez tenha um pouco de confusão sobre o que a igreja entende por arrebatamento. A gente leu na carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, sobre esse arrebatamento, foi arrebatado. Obviamente ali a palavra arrebatamento tem um sentido muito preciso, que é o de ter uma experiência mística, ou seja, uma experiência subjetiva, uma experiência interior, que ele não sabe dizer se foi no corpo ou sem corpo, ou seja, algo que só valeu para ele, só ele vivenciou, e ele se sentiu arrebatado, ou seja, levado, arrancado dessa realidade aqui e elevado a uma realidade superior. Então aqui se refere, nesse caso concreto, a uma experiência mística. Mas também a palavra arrebatamento faz referência, a algo que se fala tanto no Apocalipse como também na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, em outras cartas também, que é no final dos tempos, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos não experimentarão a morte, mas vão ser arrebatados diretamente. Vocês vão, no fundo, nesse caso, o arrebatamento significa literalmente que vão, passando pelo juízo final, vão ser já ressuscitados, que é o que a gente acredita que no final dos tempos, aqueles que já estão mortos vão ressuscitar, aqueles que ainda estivessem vivos no momento em que Jesus volte, não vão passar pela morte, mas já vão ter a vida, essa realidade transformada imediatamente. Então, nesse caso, o arrebatamento faz referência a essa transformação da vida carnal, marcada pela morte, para a nova vida ressuscitada. Por fim, a terceira pergunta, sobre o juízo, justamente, o que significa a ressurreição no final dos tempos? Pois isso, quer dizer, o que a gente acredita é, Jesus já ressuscitou. Quem ressuscitou já? Jesus e Maria, é o que a gente celebra também na Assunção de Nossa Senhora, é a ressurreição de Nossa Senhora. Nas Assunção e arrebatamento, o corpo dela foi elevada, em corpo e alma, ao céu. Quando são sinônimos. Como eu falei, às vezes as palavras, a mesma palavra pode ter vários significados, depende do contexto, como a gente então a lê. E no fundo, a ressurreição final é isso. Depois alguém, acho que tinha perguntado a Dom Marconi, eu já aproveito e entro, diferença entre a ressurreição dos mortos e a ressurreição da carne. Na prática não tem diferença nenhuma, a ideia é a mesma. São duas formas distintas, uma que insiste no aspecto material, ou seja, que essa carne, como Jesus falou, olha, eu tenho osso, pode tocar aqui, para falar aqui. Quando a gente ressuscitar, não vai ser simplesmente um espíritozinho. Às vezes a gente vê nos filmes, o pessoal morre e fica só aquele fantasminha. Não, a gente não acredita que a gente vai ser fantasminha no céu. Aqui a gente vai ressuscitar de verdade. Então, é óbvio que não vai ser essa carne que se corrompe. Mas existe uma identidade na diferença. Ou seja, é o mesmo corpo, no sentido de que é esse com que eu nasci, mas transformado. Que passou por uma mutação, usando aqui um termo que não é o mais adequado, mas para a gente entender, às vezes usa-se aquele exemplo da borboleta, que vai é a larva que depois entra no casulo e se converte em borboleta. Ou seja, existe uma identidade entre a larva
E a borboleta é o mesmo ser, mas transformado numa nova realidade. Então a ressurreição, seja, se a gente fala de ressurreição da carne, para falar da identidade do corpo. E ressurreição dos mortos para dizer que, apesar de estar morto, voltou à vida. Não sei se mais ou menos... Muito bem, já respondeu aqui a próxima, como se dará a nossa ressurreição. Então já foi. Como a gente não sabe, porque São Paulo fala que aquilo que os olhos não viram, o que o ouvido não escutou e o coração do homem não sentiu, que Deus tem reservado para aqueles que amam. A gente tem algumas ideias vagas e confusas, mas como é exatamente, só quando acontecer que a gente vai saber, né? Bem, as outras três são paralelas. A primeira, Judas traiu Jesus. Ele vai ressuscitar? O Apocalipse fala de ressurreição para a morte e ressurreição para a vida. Todos vão ressuscitar. Aqueles que vão estar condenados, não sei se Judas vai para o inferno. Isso aí não está revelado. Né? A gente não sabe quem vai estar no inferno. Sim que existe a possibilidade da condenação eterna. E a condenação eterna no inferno é, sim, de corpos ressuscitados. Ou seja, os que vão estar no inferno também vão ressuscitar, mas para o tormento eterno. Bom, depois a gente podia discutir o que é o tormento eterno, mas não vem ao caso aqui, que seria outra aula, né? Segundo, todos irão morrer, e os que ainda estiverem aqui, quando Jesus voltar... Bom, é o arrebatamento, a gente já respondeu. Já respondeu. E o terceiro, a diferença entre ressurreição e reencarnação. Bom, a reencarnação é um conceito antigo que era muito caro, sobretudo aos que desprezam a carne, o corpo, que o que realmente conta no sujeito é a alma. O corpo não tem valor nenhum. Então, vamos dizer que a purificação do sujeito se dá por meio de várias vidas, ou seja, de vários corpos. Vai passando de um corpo para outro. O corpo, no fundo, é como se fosse uma roupa que a alma veste. E as várias vidas, isso você tem já no pensamento grego, em várias religiões orientais, nos hindus, que vão com diversas nuances, mas que no fundo a ideia fundamental é essa, ou seja, a alma se corrompeu no início, foi enviada para a terra para que se purifique, existindo em várias vidas, existindo em vários corpos, até que se purifique finalmente e se livre por toda a eternidade do corpo. Ou seja, a reencarnação supõe que o corpo não tem valor nenhum. O corpo é uma maldição, ou na melhor das hipóteses, um remédio. Mas o corpo não é algo que faz parte do projeto de Deus, dos deuses, do Criador, seja lá como querem se referir à divindade. Enquanto que para nós não. A ressurreição fala do valor da criação. Deus criou o mundo e ama o mundo. Como quem diz no livro do Gênesis, Deus criou e viu que era bom. Quando criou o homem, viu que era muito bom. E se Deus criou o corpo é bom. São Paulo vai chamar o corpo do quê? Templo do Espírito Santo. Atenção. Daí a reencarnação fala sobretudo, a ressurreição fala sobretudo da importância desse corpo no projeto de Deus, e que a vida que conta, porque aqui existe um outro elemento que é não diretamente ligado à ideia de reencarnação, mas indiretamente sim. Que olha, se eu tenho várias vidas, se nessa vida eu chuto o balde, tem a outra. É verdade que na outra vida eu vou ter que pagar, vou ter que purgar e tal, mas no final das contas, sempre tem outra. A ressurreição fala, olha, a vida que você tem é essa. O que é que hoje a gente escutou também, falando que o Senhor, segundo a carta de Pedro, virá como um ladrão. Ou seja, a morte vai nos alcançar quando a gente menos espera. A gente está preparado. Então, no fundo, a ideia de ressurreição também nos fala da urgência de não esperar para amanhã para se converter. Hoje, é verdade que é a misericórdia de Deus, que Deus é nosso Pai, nos ama com loucura e não há de nos privar da sua graça, não há de nos perdoar, mas ao mesmo tempo fala da nossa responsabilidade. O que eu estou fazendo agora com a minha vida? Com o meu corpo, né?
Hoje a gente vê o pessoal que se droga, enfim, não vou aqui fazer um juízo de valor, que as razões pelas quais uma pessoa pode se drogar, ou inclusive se alcoolizar, enfim, são várias, e que às vezes podem ser traumas, podem ser feridas profundas, enfim, mas você está acabando com o teu corpo. Ou as pessoas que entram numa vida dissoluta, São Paulo fala tanto disso nas suas cartas. Como é que você pode dar ao seu corpo a dissolução, ao desvario sexual? Teu corpo tem valor, você não pode simplesmente oferecer como fosse um pedaço de carne. E aqui tudo que vai decorrer, hoje que a gente fala do pudor, que não existe, nessa coisa no carnaval aqui do Rio de Janeiro, às vezes me perguntam lá, irmão, meu carnaval, eu falo, o carnaval a gente não fala, eu sou do Rio de Janeiro, dá vergonha. Porque isso, que no fundo é um desprezo pelo corpo, por aquilo que o corpo significa. E nós acreditamos no valor do corpo, respeitamos o corpo, porque o corpo é algo sagrado. Muito bem. Vamos entrar aqui agora num assunto que, na minha última palestra da Fratelli, eu falei sobre os novíssimos do homem e não entrei no purgatório, justamente por causa do tempo lá. Vocês sabem que o nosso tempo lá é curto. Então, uma pergunta: quando morremos, imediatamente somos julgados, absolvidos, condenados, vamos para Deus ou vamos para o inferno e tal. Então, para que rezar pelas almas? E para que existe o purgatório? A mesma circunstância. Qual a essência do purgatório? O que ajuda os mortos? A missa de 7º dia, 20º dia. Isso está tudo ligado. A oração pelos mortos, o destino dos mortos e a oração por que rezar pelos mortos. A terceira, a cremação. A cremação hoje em dia já é um problema resolvido, mas de fato, durante muitos anos foi algo proibido, porque aqueles que cremavam, muitas vezes o faziam como um testemunho contrário à fé na ressurreição. Então você tinha, sobretudo num determinado momento na história da Europa, quando ele estava ligado, por um lado, a todo o movimento do iluminismo e da maçonaria,